Bem-vindo ao Medicina e Você. Meu nome é Davi Cohen, eu sou urologista e andrologista e hoje temos um tema super importante, super interessante, que é a fertilidade feminina. Para falar sobre isso, temos uma presença especialíssima da doutora Cláudia Glina, vai contar um pouquinho como abordar a fertilidade feminina. Cláudia, muito honrado e feliz, obrigado pela sua presença, aceite do convite. Fala um pouquinho de você, para a gente já começar a falar sobre Primeiro, obrigada pelo fertilidade. convite, muito feliz de estar aqui, um pouco nervosa, confesso, mas muito feliz de estar aqui. Sou a Cláudia Glina, eu sou ginecologista obstetra, formada pela Unisa, eu fiz residência na Santa Casa e eu fiz reprodução no ABC. E hoje eu sou médica assistente do Projeto Beta. Trabalho bastante com isso. Muito bom. Explica o que é o Projeto Beta para a gente um pouquinho. Então, o Projeto Beta é um ambulatório de infertilidade, na verdade. A gente usa o laboratório que é o Alfa, mas o Beta ele é um ambulatório médico que tem uma equipe de médicos e a gente faz tratamentos com preço um pouco mais acessível do que uma clínica privada, talvez, mas são pacientes particulares. Entendi, muito bom. Então vamos já pegando esse gancho, quando começar do começo, né, e pegando esse gancho, na fertilidade, quando um casal que está tentando ter filhos, né, ele deve se preocupar e deve procurar a ajuda de um médico para ter assistência para ter filhos. Então, a gente fala que a infertilidade, o diagnóstico de infertilidade se dá quando o casal tenta engravidar por mais de um ano, né? Mas isso tem algumas variações. Então, se a mulher tem mais de 35 anos, a gente já considera 6 meses um tempo bom para começar uma investigação. Tem cirurgia ovariana, que pode diminuir a reserva ovariana, também. Se tem cirurgia uterina, também. Se o marido, né, o parceiro, já teve algum histórico, tem algum diagnóstico, isso antecipa essa investigação. Mas, de uma maneira geral, tentativa de um ano, 6 meses a um ano. Uma coisa que é importante falar é que tentar engravidar precisa ter uma frequência de relação boa, tá? Então, quando a gente fala em tentar engravidar, a gente fala aí 2 a 3 vezes por semana, sem nenhum tipo de contraceptivo. E é uma coisa que a gente vê muito, que os casais chegam falando, eu tento engravidar há 1 ano, há 2 anos, e não tem uma frequência de relação sexual que justifique uma tentativa de engravidar. Assim, engravidar não é tão fácil, né? A gente passa a adolescência inteira desesperado que não quer engravidar, e não é tão fácil, um monte de coisas que precisam acontecer. Então precisa ter uma boa frequência de relação para que isso possa ser considerado uma tentativa. Para a gente se situar um pouco, né, quem seria o maior vilão? É o homem, vilão entre aspas, né, o maior causador da infertilidade, o homem, a mulher, ou os dois têm uma parcela? É bem proporcional, né? Quase metade dos casos homens, quase metade dos casos mulheres, e tem uma porcentagem pequena aí que a gente chama de infertilidade sem causa, que a gente acaba não descobrindo a causa e que eu acho que é porque a gente ainda não sabe aonde procurar direito. Essa é a minha opinião. Mas é bem equilibrado, fator masculino e feminino. Fator masculino e feminino. Perfeito, vamos falar agora, vamos entrando já mas no fator feminino, né? A gente sabe que na verdade o que se pensa é que a mulher tem uma reserva ovariana, né? E que isso é uma coisa que vai diminuindo com a idade. Isso é verdade? Com que idade que começa a diminuir essa reserva ovariana? Como você avalia que aquela mulher tem uma boa reserva ovariana ou não tem uma boa reserva ovariana? Bom, nós mulheres nascemos com estoque definido, né, de óvulos. Então, a gente produz óvulos na barriga da nossa mãe e eles ficam ali e eles vão começar a se desenvolver na puberdade e a gente gasta até eles acabarem. Então, o estoque, ele é pré-definido. A gente nasce com uma mochilinha de óvulos e a gente vai gastando ao longo da vida. Então, sempre a gente tem menos óvulos do que a gente tinha ontem. Isso, né, isso é uma premissa que a gente pode considerar verdadeira. A reserva ovariana começa a diminuir, né? 35 anos acho que é um número mágico, né? Todo mundo fala, depois de 35 não dá para engravidar. Ela começa a diminuir com talvez maior velocidade depois dos 35, mas a curva fica bem íngreme depois dos 40, tá? Mas é importante dizer que a reserva ovariana é individual. Então, vão ter mulheres de 40 anos que vai ter uma reserva muito boa e mulheres de 33 que vai ter uma reserva muito ruim. Mas a qualidade dos óvulos, isso é idade dependente.
A mulher mais velha tem sempre uma qualidade pior do que uma mulher mais nova. Então, uma mulher que tem uma reserva ovariana, um estoque baixo, mas é jovem, tem uma chance maior de engravidar do que uma mulher que tem um estoque alto, mas é mais velha, né? A gente sabe que o óvulo vai envelhecendo e vai perdendo qualidade ao longo da vida. Acho que 40 anos seria um marco, né? Depois dos 40 anos a gente sabe que aumenta a malformação, aumenta a mutação genética. E 35 anos é um sinal de alerta no sentido de, se eu não sei se eu quero ter filho, melhor eu começar a decidir. Acho que seria isso. Mas no consultório, com 30 anos, eu começo a abordar esse assunto. Então, perguntar, sabe, se quer ter filho, quando, quantos filhos, porque isso também tudo depende. Pode congelar óvulo, pode, enfim, tem outras opções que não precisa ter filho cedo, mas começar a pensar no futuro reprodutivo. Tá. Você falou da qualidade, né, dos óvulos, né? Como que pode influir a qualidade dos óvulos? Você falou a malformação genética, basicamente a qualidade dos óvulos que influi nisso? A gente sabe que os óvulos têm um papel muito importante na passagem dos cromossomos, né, na formação cromossômica desse embrião. Então a gente sabe que quando o óvulo vai perdendo qualidade, ele vai envelhecendo, ele vai sofrendo mutação pelos processos oxidativos, estilo de vida, envelhecimento mesmo, e a gente vai ter mais óvulos com mutação genética. Uma ideia ali, com 43 anos, a gente tem mais de 90% dos óvulos com mutação genética. E esses óvulos vão dar origem a embriões mutados. E esses embriões, eles são inviáveis. Na grande maioria das vezes, esses embriões não vão engravidar ou vão ter uma gravidez não evolutiva, um aborto precoce, né? Mas começa a aumentar a chance de embriões que vão ser mal formados e vão gestar e vão chegar até o fim da gestação. Então isso aumenta com a idade materna. Hoje a gente sabe que os homens têm um papel nisso também, né? É menos estudado, é menos prevalente, mas que também o envelhecimento do espermatozoide também acarreta algumas alterações também, mas o óvulo continua sendo talvez o maior responsável por isso, o envelhecimento do óvulo. E como você avalia a quantidade e qualidade ovariana da mulher? Qualidade é a idade, é basicamente atrelado à idade. Quando você fala em tratamento de reprodução, quando você vai pegar esse óvulo e analisar no laboratório, tem critérios que vão te falar da qualidade do óvulo, mas quando você avalia uma paciente no consultório, de uma maneira clínica, qualidade do óvulo é idade. Tem outras coisas que pioram qualidade? Sim, estilo de vida interfere bastante, mas a idade ainda é o fator prognóstico mais importante isoladamente. Então, basicamente, nós estamos falando da idade. Em relação à quantidade, tem alguns jeitos de avaliar. Então, a gente pode pedir o perfil hormonal, que a gente vai ver o FSH, LH, estradiol, que são as gonadotrofinas. Então, são hormônios que avaliam a função ovariana, quando pedidos em determinada fase do ciclo. Tem o hormônio antimileriano, que talvez seja o mais falado hoje, que ele é um hormônio produzido lá nas células ovarianas, na granulosa mesmo. Então, a quantidade desse hormônio mais ou menos diz a quantidade de estoque que a gente ainda tem. E ultrassom, que vai fazer a contagem dos folículos antrais. Quando a gente vê um ovário, a gente vê um monte de bolinha ali, que são os folículos, que são células potencialmente que vão virar óvulos, né? E aí a gente conta esses folículos e a gente tem uma ideia aí mais ou menos da reserva ovariana dessa paciente. Perfeito. A gente tem visto atualmente que tem muitas mulheres aumentado o desejo da gestação após os 40 anos, né? Tendo em vista tudo isso que você falou pra gente, como você aborda essa paciente? Se essa paciente chega mais nova, dizendo que quer ser mãe depois dos 40 anos, a gente vai preservar essa fertilidade. Então, aí dependendo se essa paciente tem um parceiro ou não tem um parceiro, você vai congelar óvulos, você vai congelar embriões, mas você consegue preservar essa fertilidade. Se a paciente chega com 40 anos, eu acho que tem que ser feita uma investigação, né, se tem algum fator que pode dificultar. Ela pode tentar engravidar naturalmente, mas um período de tempo menor, e isso vai depender da reserva, né, então se essa paciente chega com estoque de óvulos já muito baixo no consultório, talvez não dê para ficar tentando 6 meses em casa, né? Porque você vai ter uma chance de estar menor ainda quando você for fazer o tratamento. Ou fazer um tratamento de reprodução assistida, dependendo do caso, direto. Isso pode acontecer, mesmo que não tenha um fator de infertilidade, uma reserva muito baixa, não tem muito tempo para tentar, às vezes a frequência sexual não é boa, e aí a gente opta por já fazer um tratamento. Tá, mas com relação assim, você falou que das alterações, tá falando? As alterações genéticas, né? Você falou, eu fiquei com até um número surpreso para mim, 50% dos cromossomos são alterados com 43 anos de idade, a mulher, é isso? Não, 43 anos tem mais de 90 já. Mais de 90, então acima de 40 anos... Já tem mais de 50.
Nossa, É bastante. bastante, né? Tudo bem que a maioria vai ter o aborto, mas... Por isso que não engravida, por isso que Aham. aumenta a dificuldade de engravidar, porque você vai fazer um monte de embrião ruim, Uhum, e esses embriões não implantam, ou implantam e tem uma gestação bioquímica, que é bem no comecinho perde, é um aborto, uhum. assim. Mesmo quando a gente fala de FIV, e aí sem exame genético, eu já entro nesse assunto, uma mulher de 43, 44 anos, se ela engravidar, 50% aborta. Isso aí, se tudo você Você fala tem que para falar essa isso de para essa... 40 anos. Então você Exatamente, tem que falar do risco de aborto, você tem que falar o risco de malformação genética, exatamente. e a gravidez também, geralmente, pode ser mais Você complicada, né? tem, hoje em dia, 40 são os novos 30, né? Não, 40 anos é uma mulher normalmente ativa, que faz exercício físico, que se preocupa com alimentação. Hoje a população mudou muito em relação a isso, mas sim, pelo livro, uma gestação de 40 anos ainda é uma gestação de risco. Mas voltando às mutações, o que a gente tem para oferecer hoje para os casais se chama PGTA, é um exame genético que a gente pega os embriões, depois deles formados. Então, o embrião é a junção do óvulo e do espermatozoide. A gente pega o óvulo, pega o espermatozoide, junta no laboratório, acompanha o desenvolvimento desses embriões. Quando eles chegam no estágio que a gente chama de blastocisto, que é o embrião de 5º dia, a gente tira células da periferia desse embrião e a gente analisa eles cromossomicamente, essas células cromossomicamente. Então, a gente vai ter o cariótipo desse embrião, né? Então, nós todos temos 46 cromossomos, um par de cromossomos sexuais. Então, a gente vai ver tem um cromossomo a mais, um cromossomo a menos. Então, as malformações cromossômicas, que é o que o envelhecimento dos gametas aumenta, né, a incidência, a gente consegue ver nesse exame. Aí você vai falar, bom, problema resolvido. Essa é a biópsia do Essa é a biópsia do embrião. Tá. Aí você vai falar, problema resolvido, mais ou menos. Por quê? Primeiro, nós estamos falando de mulheres mais velhas que não têm tantos óvulos, então não vão ter tantos embriões. Nós estamos falando de um exame invasivo que é feito por seres humanos, que falham, né? Então, você pode ter perdas embrionárias nessa biópsia. Quando é um embriologista experiente, isso é muito pouco, mas existe. Quando você está falando de um embrião só, se você tem uma chance de 2% de perder esse embrião, você perde um embrião, é zero, né? Então, tem isso. Quando a gente faz a biópsia, a gente tira as células da periferia do embrião, que vão virar a placenta. Então, existem resultados errados. A gente tem 5% de falsos positivos, de embriões que vêm com resultados alterados e não são embriões alterados. Então, a gente tem aí também, é lógico, quando você está falando de uma paciente que tem 90% dos óvulos com mutação, vale a pena você correr esse risco, porque você tem uma chance muito grande de ter embriões alterados. Mas se você está falando de uma paciente mais jovem, você precisa pôr na balança se isso é uma coisa que vale a pena, né? Então, a biópsia embrionária, que é uma coisa muito comum hoje, né? Muita gente faz para todo mundo, eu acho que tem que ser com cautela. Eu não acho que é um exame perfeito, acho que é um exame que tem que pesar, que o paciente acima de 40 anos, eu acho que tem indicação sim, que foi para isso que começou, né, a biópsia. E aumenta o risco de não implantar o embrião também, não? Não, quando Isso você não. quando você faz a biópsia, ele sobrevive ali, e aumenta a chance, na verdade, de implantar seu embrião euploide, né, se o resultado vem normal. Entendi. Aí você consegue melhorar as chances de uma mulher mais velha ter uma chance menor de engravidar com a biópsia. Tendo embrião, fazendo a biópsia, o resultado sendo ok, você aumenta a chance dela engravidar. Vou te fazer uma provocação agora. Opa. A gente viu, acho que foi ano passado, não sei, teve uma artista famosa que ficou grávida aí, 54 anos, né? E assim, na minha opinião, né? Acho que fez um estardalhaço que é muito bonito, que tem que fazer, meio que incentivou, né? A procurar a gestação nesta idade. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu fiquei super chateada quando isso tudo aconteceu, porque eu acho que ela fez um desserviço para a sociedade e para as mulheres de 50 anos, né? Assim, eu não estava lá, eu não posso afirmar, mas eu posso dizer com 90% de segurança que não foi assim, né? Ela fez uma propaganda de um exame de gravidez como se ela tivesse descoberto a gravidez sem querer. E assim, Isso não existe. isso não existe, né? Ela já estava na menopausa, ela mesma falou que estava na menopausa. Você ficar 3 anos sem menstruar, você não tem como engravidar naturalmente, né? E aí, muito provavelmente, essa gestação foi com óvulos doados, que tá maravilhoso. A gente faz isso cada vez mais, eu acho uma forma de maternidade maravilhosa, acho linda, acho um monte de coisas positivas, mas eu acho que não dá para falar para a sociedade que, ó, tenta engravidar com 50 anos que você vai descobrir sem querer que você engravidou, né? E assim, esta artista tem acesso à saúde, né? Vai ter um pré-natal
muito bem feito, melhores hospitais, que não é a realidade também da população, né? Assim, você vai falar assim, gestação de risco. É uma gestação de risco, mas uma gestação de risco bem assistida tem finais felizes. Mas não é a maioria da população que tem acesso a essa assistência tão maravilhosa, né? Então eu achei complicado. A gestação com óvulos doados, né, fazer a recepção de óvulos, eu acho incrível. Mas eu acho que a gente precisa ser honesto e falar. Teve uma outra artista, essa eu vou falar o nome porque ela mesma falou, a Viviane Araújo, que fez uma super divulgação sobre ficar grávida com óvulos doados, que eu achei muito legal. Porque aí você ensina, né? Você orienta a população da maneira correta, né? Sim. E Para não- quem não tem Exatamente, possibilidade, ter uma outra exatamente. opção, Ou né? uma outra opção de Uma outra maternidade. opção, mas de forma segura. Sabendo, né? Imagina, tem paciente que vem no consultório com 40, 50 e fala assim, mas a fulana engravidou com 50. Então. Então não tenho pressa. Não é bem assim, né? A gente E você sabe tem que não é assim. uma idade limite? Pra engravidar? Para engravidar, que você fala para ela, chega no seu consultório, o paciente com uma idade X, que você vai falar se existe ou não. Ó, quero engravidar, doutora. Você tem alguma idade que você fala, olha, eu não te aconselho a engravidar. Ó, eu não tenho, mas o Conselho Federal de Medicina diz que acima de 50 anos você só pode fazer o tratamento nessa paciente se você se responsabilizar pela gestação, né? Tem que ter um aval do médico de que essa mulher pode gestar. Então, acima de 50 acende aí um alerta. Eu acho que depende muito da clínica da paciente, mas eu acho que 50 anos já é uma gestação mais complicada. Muito bom. Vou ter que chamar o break rapidinho. O assunto está muito bom. Já começamos um bloco quente. Então a gente vai para o break e já volta. Estamos apresentando TV Judaica em Foco é um programa que traz informações de qualidade, reflexões atuais e uma visão ampla sobre os temas que impactam o nosso dia a dia. A cada edição exibe entrevistas com personalidades do Brasil, de Israel e de diversas partes do mundo. O programa também conta com reportagens exclusivas produzidas pela equipe de jornalismo da TV Judaica. Programas inéditos vão ao ar às terças e quintas-feiras às 22 horas, com reprises aos sábados às 23 horas e domingos às 21 horas. Baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. Moço, por que o senhor tá correndo feito louco? Não posso perder o programa em Foco, vai começar às 21 horas. Voltamos a apresentar. Bem-vindo de volta ao Medicina e Você. Nesse segundo bloco, Cláudio, a gente vai falar um pouquinho sobre as causas da fertilidade feminina. Para começar, qual que é a principal causa de fertilidade feminina? Infertilidade feminina. Infator tubo-peritoneal, que é alteração nas trompas. Essa é a mais frequente de todas. E qual que a doença que causa maior adesão? Tem as infecções sexualmente transmissíveis, que, né, clamídia, gonorreia, isso pode, e endometriose, né? São acho que as coisas que mais... A endometriose é mais prevalente. A endometriose atrapalha bastante nas trompas, assim, e na qualidade dos óvulos, né? Então, isso que conta um pouquinho mais. Qual que a endometriose pode causar infertilidade na mulher? Então, primeiro, o que é a endometriose? Né? A endometriose é quando as células do endométrio, que é a camada de dentro do útero, que é onde o embrião vai implantar, na hora que a gente menstrua, que a gente sangra, é o endométrio que descama. E aí, acredita-se que algumas mulheres têm uma menstruação retrógrada, que chama, que essas células vão pela trompa e se depositam no peritônio, e aí podem se depositar em vários lugares, ovário, peritônio, bexiga, um monte de lugares, né? Peritônio é a barriga, né? Peritônio é a barriga, a membrana que fica ali na barriga. E é uma doença que ela é difícil de diagnóstico, porque tem mulheres assintomáticas e tem mulheres de fácil diagnóstico, mas ela é uma doença que pode se apresentar de várias formas, né? Pode ser leve, pode ser profunda, pode ser na barriga inteira, pode ser só nos ovários. Mas ela, quando tem endometrioma, que é quando essas células ficam nos ovários, elas prejudicam bastante a qualidade dos óvulos, tá? Ainda não mais do que a idade, mas é um fator de diminuição de qualidade ovária importante. E tem uma questão também em diminuir a taxa de implantação desses embriões. Não se sabe exatamente o porquê que isso acontece, mas a gente sabe que mulheres que têm endometriose têm uma taxa de falha de implantação maior do que mulheres que não têm a endometriose. Fora isso, pode causar aderência dos órgãos pélvicos, né? E aí muda as trompas de lugar, muda os ovários de lugar, isso também dificulta, né, na gravidez natural. Então, assim, para resumir, a endometriose ela pode
causar infertilidade feminina através de uma obstrução tubária, Sim. né, que nem impede o óvulo de De chegar, diminuição da qualidade dos óvulos, que é um efeito hormonal que ela tem, é isso? Na verdade, meio mecânico mesmo, porque a endometriose está lá no ovário, porque só vai ter diminuição da qualidade dos óvulos quando tem endometrioma, quando tem endometriose nos ovários. E eu acho que, mecanicamente mesmo, atrapalha o crescimento desses óvulos. E hormonalmente. E na implantação, é isso? Que pode estar ligado com a qualidade dos óvulos, talvez. Entendi. Diminui a qualidade do embrião e também dificulta a implantação. E como tratar a mulher com endometriose? É cirurgia, remédio? Qual que é a jornada dessa mulher que tem endometriose e quer ter filhos? Então, a endometriose, ela causa dor, né? Bastante dor. E em muitas mulheres, não em todas, mas em muitas. E essa é a maior causa essa é a maior indicação cirúrgica, é qualidade de vida. Então, a mulher que tem endometriose, que tem dor o mês inteiro, tem cólica que não consegue trabalhar, que tem que ir para o hospital, que tem uma qualidade de vida diminuída por conta da doença, tem indicação cirúrgica. A mulher que tem endometriose e o que a endometriose está causando é a infertilidade, vai para tratamento de reprodução assistida. Tá? Primeiro assim, quando a gente opera endometriose, a gente vai mexer no ovário, a gente vai diminuir reserva ovariana. E esse é o grande problema. Então, muitas vezes, a paciente tem dor, a paciente quer ter filho, a paciente tem endometrioma, que é endometriose no ovário, tem que operar. Então vamos congelar antes. E aí a gente induz a ovulação, faz o embrião ou o óvulo, aí depende, né, dessa paciente, congela e aí opera. Isso é muito interessante. Então, a paciente que opera, ela opera para ter qualidade de vida e não para a infertilidade. Isso. A gente sabe que quando faz uma cirurgia, é que aí depende muito, né, da idade dessa paciente, do acometimento, mas tem algumas cirurgias que a paciente tem uma chance maior de engravidar logo após a cirurgia, mesmo naturalmente, porque você vai deixar os órgãos ali mais posição anatômica de novo, você tira as aderências, você consegue melhorar a trompa, não desobstruir, mas você consegue melhorar quando a trompa não é obstruída, e às vezes você dá uma chance, mas operou, essa mulher vai ficar menstruando para tentar engravidar, que vai piorar a endometriose de novo. 4 a 6 meses, ou ela engravida, ou tem que tratar. Tem que fazer uma FIV, ou uma inseminação, enfim. Tem que fazer alguma coisa assistida para que você aumente a chance dessa mulher engravidar. Mas quando tem, às vezes, tem indicação cirúrgica, porque tem um endometrioma muito grande no ovário. E aí aumenta o volume do ovário, tem risco de torção, umas complicações que não tem a ver com infertilidade, mas que são importantes. Congela, opera, e depois vê o que faz. Mas é importante pensar que qualquer cirurgia ovariana vai diminuir reserva ovariana e essa mulher precisa pensar na preservação da fertilidade dela. Acho que ficou bem claro da endometriose, bem interessante. Fala pra gente um pouquinho, acho que de outra causa de infertilidade, você vai me dizer se eu estou correto ou não, que é a síndrome dos ovários policísticos. Sim. O que é e como ela pode causar infertilidade e o tratamento, né? A síndrome dos ovários policísticos é uma doença também, não é só ovariana, né, apesar de chamar isso, é uma síndrome metabólica, né, então é uma mulher que vai ter, normalmente, ovários grandes, são mulheres que têm reserva ovariana muito boa, normalmente, tá, mas elas têm um desbalanço hormonal, então elas não conseguem fazer a oscilação hormonal que precisa para que haja ovulação. Então, essas mulheres normalmente são anovuladoras crônicas, que a gente chama. São mulheres que só menstruam com remédio, que a menstruação é muito irregular, a cada 2, 3 meses. Isso é uma característica bem marcante. E, além disso, tem uma síndrome metabólica associada. Então, resistência insulínica, são mulheres que normalmente têm sobrepeso, normalmente têm um androgenismo, né? O hormônio masculino mais alto de uma maneira clinicamente importante. E isso tudo causa um desbalanceio não só hormonal, né, mas de produção de óvulo, de produção de hormônio, de metabólico mesmo, de uma maneira geral. E aí a gente tem um tratamento muito difícil, que é o tratamento que eu acho que é mais difícil, que é a mudança de estilo de vida, né? É um tratamento efetivo, que quando a paciente adere ao tratamento, ela muitas vezes volta a ovular sem precisar de remédio, mas ela precisa focar na mudança de estilo de vida. E isso é muito difícil. É muito difícil a adesão, porque precisa fazer exercício, precisa mudar a alimentação, precisa realmente, a alimentação, e quando eu falo
Não é só fazer dieta para emagrecer, né? É mudar o tipo de alimentação mesmo, né? Comer menos processados, comer comida de verdade. É tudo que a gente sabe, mas que é muito difícil fazer. Sim. Hoje em dia, o trabalho, né? A vida corrida, enfim. E exercício. E exercício. A gente fala de exercício e precisa fazer. E ninguém tem tempo de fazer, e ninguém quer fazer. Então, muitas pacientes preferem fazer um tratamento de reprodução assistida. Nem preferem, né? Que é sacanagem. Parece que não quero. Não conseguem a adesão, não conseguem o resultado e acabam partindo para um tratamento de reprodução assistida porque não conseguem ovular sozinhos, né? E aí, pelo que você falou, penso eu que essas mulheres que vão para a reprodução assistida têm uma grande chance, né? Porque tem óvulos... Sim. As pacientes anovuladoras, o que eu sempre falo no consultório, elas não tentam engravidar, porque se não tem óvulo lá, não adianta o resto funcionar, né? Então, muitas vezes você fala assim, tô tentando engravidar há 3 anos, mas eu menstruei 2 vezes em 3 anos. Você não tá tentando engravidar, porque você não ovulou nesses 3 anos, né? Sim. Então, essas pacientes, e normalmente são pacientes jovens. Então, Sim. são pacientes que têm uma chance boa. Uma chance boa, né? É mais fácil que tratar endometriose? Muito mais. O sucesso é maior. Não, mas é que tem endometriose é um manejo difícil, assim. As pacientes são muito sintomáticas, elas sofrem muito mesmo, assim, tem muita dor, é difícil. E falando agora um pouquinho, acho que é uma doença mais prevalente, mas só para a gente tentar entender se sempre interfere na infertilidade e quando interfere o que fazer, que seriam os miomas, né? Os miomas uterinos. O que é o mioma uterino? Explica para o pessoal o que é. Mioma é um tumor benigno das células musculares do útero, que na verdade é muito incidente. Estima-se que 85% das mulheres em algum momento da vida vão ter mioma, né? Mas os miomas, eles podem ser vilões da fertilidade ou não. Depende da localização e do tamanho deles, né? Então, o útero tem 3 camadas. Tem a camada de fora, que a gente chama de serosa, que é uma camada bem fininha que reveste o útero. Tem uma camada grossona, que é o músculo, que é o miométrio. E tem a camada de dentro, que é o endométrio, que é onde o embrião vai implantar. Vindo de fora para dentro. Exatamente, de fora para dentro. De dentro da barriga, de fora para dentro. Quando o mioma está no endométrio, que é a parte de dentro, que é onde esse embrião vai implantar, ele tem que ser retirado para engravidar. Ele vai atrapalhar. Então é impossível engravidar com mioma? Não, não é. Tem mulher que engravida e nem sabe, tem um mioma pequenininho lá, meio assintomático e engravida. Pode acontecer. Quando a gente está falando da minha experiência, que é com pacientes inférteis que vêm me procurar, já são inférteis e tem um mioma no endométrio, a gente vai tirar com certeza absoluta, porque você não vai fazer um tratamento com o mioma lá dentro que vai te atrapalhar, né? Quando o mioma é fora do útero, ou no miométrio, na camada do músculo, ou fora, mas é muito grande, com um volume muito grande, ele também pode atrapalhar na arquitetura do útero. Esse útero ele fica distorcido e isso pode prejudicar. Não vai prejudicar propriamente a implantação do embrião, porque ele não está lá no endométrio, mas ele atrapalha e pode dar complicações obstétricas também. Você está falando de um útero muito volumoso, você pode ter trabalho de parto prematuro, você pode ter restrição de crescimento, você pode ter algumas complicações do pré-natal, então você já vai tratar isso antes de engravidar. O tratamento é fácil, né? Quando é dentro do útero no endométrio, tira por esteroscopia, que é por via vaginal, não tem nem corte nem nada. É que nem se fosse uma endoscopia, mas em vez do estômago, a endoscopia isso, por via vaginal, entra pelo útero, colo do útero e tira ali. E se for fora, né, não no endométrio, ou no miométrio ou na serosa, você pode fazer por videolaparoscopia, faz os furinhos, entra com uma câmera e tira. É relativamente simples. Mas existem pacientes que têm uma miomatose muito grande, com muitos miomas, de tamanhos diferentes e localizações diferentes, e aí na hora que você vai operar, existe um risco de perder o útero. Né? Lógico que tudo depende de quem vai operar, depende de onde do tamanho, tudo isso, mas existe esse risco. Então também tem que ponderar. Tem que pesar. Se vale a pena operar ou não. Deve ser, em alguns casos, desafiador, né? Assim. Porque quando a paciente chega com um útero de um volume muito grande, com muitos miomas, você deveria operar, porque vai melhorar muito a chance dela engravidar e a gestação dela, mas por outro lado, você tem esse risco, se perde o útero, acabou. Se né? tem um monte, né, é difícil às vezes você preservar o órgão. Depende bastante de quem vai operar também. Entendi, ótimo. E agora vamos falar um pouquinho ainda das causas, né? Qual que é exatamente o papel do etilismo, obesidade
agrotóxicos na fertilidade feminina? É basicamente qualidade de óvulo, né? A gente sabe que estilo de vida interfere bastante na qualidade do óvulo. A obesidade, especificamente, a gente tem conversão hormonal no tecido adiposo. Então, você causa um desbalanceio hormonal também e pode causar anovulações também por conta da obesidade, né? Porque você vai transformar hormônio masculino e feminino no tecido adiposo. E isso pode atrapalhar todo o ciclo menstrual e aí causa uma anovulação. Tabagismo, etilismo e, né, todas essas coisas são ruins para todas as células do corpo. Né, não faz bem para nada. E a célula germinativa, que é o óvulo, mais uma delas. Então vai piorar a qualidade de óvulo, vai envelhecer mais rápido esse ovário, a gente vai ter mais complicações. E, além disso, o tabagismo especificamente atrapalha na motilidade das trompas também. Porque as trompas são dois canudinhos, assim, como se fossem uns canudinhos que vão ligar o óvulo ao útero. Então a mulher ovula, esse óvulo ele é captado pela trompa, que é onde vai encontrar com o espermatozoide, e aí forma um embrião na trompa, e essa trompa, esse embrião vai para o útero implantar no útero. Só que a trompa ele não é um canudinho liso, né? Tem cílios lá dentro que vão ajudar nessa locomoção dos gametas, levar os óvulos, trazer os espermatozoides, né? Ajuda. E a gente sabe que o tabagismo também atrapalha nisso. Nas trompas, nesses cílios, essa motilidade tubária é prejudicada com o tabagismo. Também. Aumenta a chance de gravidez ectópica, que é essa gravidez nas trompas? Sim. Aumenta a chance de uma trompa ruim, que aumenta a chance de gravidez ectópica. Perfeito. E outra coisa que eu ia te perguntar, etilismo? Etilismo piora a qualidade, né? Assim, não, desculpa, o que eu ia te perguntar era o seguinte, na implantação, o tabagismo... Sim, por causa da oxidação das células de uma maneira geral, né? Prejudica esse endométrio também. É que são coisas muito difíceis de quantificar, então... Entendi. Quem fuma não engravida? Não é verdade, né? Quantas pessoas engravidam fumando? Não é verdade. Mas prejudica, né? Quando a gente fala de paciente infértil, ela já não conseguiu engravidar. Então tudo que você puder mudar para melhorar é bem-vindo. Sim. Você falou no comecinho um pouquinho de as doenças venéreas, né, podendo influir na fertilidade. Como que isso pode acontecer? Porque a infecção pélvica, ela muitas vezes é silenciosa, dependendo do agente etiológico. E aí você não trata e aí forma uma doença inflamatória pélvica, né? Pode ter abscesso, né? Pode ter pus lá dentro e tal, e obstrui as trompas mesmo. As trompas ficam mecânico. Mecânico. Muito bom, acho que a gente cobriu tudo aí de causas de infertilidade feminina. Eu vou chamar o break aqui um instantinho e a gente já volta para o último bloco. Estamos apresentando... Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Voltamos a apresentar. Sejam bem-vindos de volta. Nesse terceiro bloco, a gente vai falar um pouquinho do tratamento da infertilidade feminina. Acho que para começar, Cal, fala um pouquinho para a gente quais são as técnicas que tem, né? E qual a diferença entre as duas principais técnicas aí de tecnologia que tem para ajudar na fertilidade feminina. A gente tem uma escala, assim, a gente começa o tratamento mais simples e vai para o mais complexo, né? Então, na verdade, são 3 grandes grupos de tratamento. Um é o coito programado, a inseminação e a fertilização in vitro. O coito programado nada mais é do que ter relação no momento certo, né? No momento da ovulação. Então, a gente normalmente acompanha a ovulação dessa mulher ou induz a ovulação, né? Dá um pouquinho de hormônio para ter mais de um óvulo disponível naquele ciclo. Sabe o momento que essa mulher vai ovular e orienta a ter relação. Esse é o tratamento mais natural, talvez, né? Que tem. Aí não deu certo, ou tem uma indicação um pouquinho, né, uma infertilidade um pouquinho maior, a gente indica a inseminação intrauterina ou inseminação artificial, né, que é como é conhecido. Que a gente vai induzir a ovulação dessa paciente, então a gente vai usar hormônio, mas em pequena quantidade, porque a gente quer 3 óvulos aí no máximo, a gente monitora o crescimento desses óvulos, a gente sabe o momento que ela vai ovular e colhe o sêmen
processa, então escolhe os melhores, a gente faz um processamento seminal, Os melhores soldados. os melhores espermatozoides, e pega esses espermatozoides e injeta dentro do útero. Então, os espermatozoides, eles vão estar disponíveis no momento da ovulação, né, porque a gente sabe esse momento, e a gente encurta o caminho que esses espermatozoides vão fazer até chegar no óvulo, e eles não passam também pelo muco cervical. Então, eles vão direto dentro do útero, eles não passam pela vagina, pelo colo do útero, eles entram direto dentro do útero, e mesmo assim, a fertilização, a junção do óvulo com o espermatozoide, se dá de maneira natural. A gente só dá um empurrãozinho. Isso é um Tinder. É um Tinder Tipo do isso, óvulo exato, com match. o A espermatozoide, gente só sendo dá o moderno, match. é isso? Exato. Você dá um match. E a fertilização in vitro, que seria o tratamento de mais complexidade, a gente induz a ovulação, e aí a gente usa mais droga, a gente quer mais óvulos disponíveis. A gente faz a coleta desses óvulos, que a gente chama de punção ovariana, então, através de ultrassom transvaginal, a gente tira os óvulos do ovário, junta com o espermatozoide no laboratório, por isso que chama fertilização in vitro, que a fertilização acontece in vitro. A gente acompanha o desenvolvimento desses embriões e transfere os embriões também via vaginal com um catéter já direto dentro do útero. E aí que a gente vê na fertilização in vitro, a gente faz tudo, né? Menos a implantação. E aí a gente vê o quanto a implantação é importante. Que a gente não consegue interferir nessa parte. Até vocês interferem em tudo, Mas menos a na gente- implantação. exatamente. A gente vai conversar sobre isso, eu já vou te perguntar. Mas antes, deixa eu te perguntar outra coisa. Eu sei, mas de maneira geral, me fale qual que é o paciente que é para ir para... Antes disso, essa escada que você falou de tratamento, tem que ser seguida uma coisa rígida ou o paciente pode chegar para você, doutor, não quero tentar nada desse negócio de coito programado, não quero fazer inseminação intrauterina, eu quero ir direto para a FIV. Ele pode? Pode, ele pode. O que eu acho, como profissional, é que o paciente precisa entender quais são as possibilidades dele. Então, eu não acho justo você chegar para uma menina de 20 anos que só não ovula, que só tem um ovário policístico, por exemplo, e falar que ela tem que fazer uma FIV. Então, eu acho que você tem que explicar para o paciente quais são as indicações, quais são as chances de sucesso de todos esses métodos, qual você acha que é a melhor indicação para ela, e tudo bem se ela não quiser. O coito programado, por exemplo, eu indico muito pouco. Eu explico para os casais, mas eu acho que é muito ruim para o relacionamento. Você ficar tendo que ter relação naquele dia, no dia certo, e aí no momento a relação é dia sim, dia não, aí briga, né? Normalmente briga o casal naquele dia que tem que ter relação, aí briga porque não teve relação. Eu acho que já a infertilidade já é um estresse, né? No relacionamento, enfim, na vida. Então, eu, particularmente, não gosto muito do coito programado, porque eu acho que é mais um peso sobre esse casal. Mas eu tenho o casal que fala, imagina, a gente tira de letra, vamos embora. E tudo bem. Né? Eu acho que o casal toma a decisão junto, mas cabe a nós, profissionais que estudamos o assunto, falar o que a gente acha e dar todas as informações para que a decisão possa ser feita de uma maneira informada. Já deu para entender mais ou menos qual que é o paciente, o casal que você indicaria o coito programado. Me fala um paciente, um casal, na verdade, né, que a gente está falando de fertilidade, a gente fala de casal, que seria o casal índice para fazer uma inseminação intrauterina. Anovuladoras também, né, é uma boa pedida. E fator masculino leve, né, quando você tem um sêmen que não é ótimo, mas que não é horrível, né, que tem mais de 5 milhões de espermatozoides móveis, você poderia indicar a inseminação. E lembrando que coito e inseminação nós estamos sempre falando de paciente jovem, porque vai te dar menos chance de engravidar. Qual que é a chance no coito Então, programado e a inseminação? a chance sempre depende da idade, para tudo. Tudo que Tá. você me perguntar vai depender da idade dessa mulher. Mas, uma mulher de 35 anos, tá? Só para entender. O coito programado vai dar aí 20% de chance ao mês. A inseminação chega a 30%, um pouquinho menos até. E na FIV eu tenho 55%. 55? Nós estamos dobrando a chance, né? E uma coisa que eu acho muito importante, assim, estatística para fertilidade, para infertilidade, é só para entender o cenário geral. Porque ou é 0 ou é 100. Ou engravida ou não engravida. Ou dá certo ou não dá certo. Então, assim, mas por que não deu comigo? É só para ter uma ideia ali do panorama geral de que, né, tem mais chance de dar certo do que de dar errado, mas é mais ou menos isso.
Não é para usar como uma regra para você indicar Não determinada... importa que 80% engravida ou não. Se você não engravidar, você é zero, né? Você Não tem... Exatamente. Falando um pouquinho agora, um pouco mais de FIV, né, que eu acho que é a fertilização in vitro, né, que eu acho que é o que mais... Você já falou um pouquinho das chances, né, que aumenta bem as chances, 55%. Né? De uma mulher jovem, lembrando. Uma mulher jovem, Vamos lembrar. pegando uma mulher lá de 35 jovens. 35 né? jovens. Sem outros comemorativos. Tá? Por que então 45% não dá certo? Boa pergunta. A gente não sabe. Não sabe? Não sabe. Eu sempre volto e faço um paralelo. O casal jovem que vai engravidar naturalmente, né? Então, um casal que você sabe que vai engravidar naturalmente. Por que não engravida sempre na primeira tentativa? Você está falando de uma mulher que ovula, um homem que tem sêmen bom, uma trompa que funciona, né? Uma implantação que vai acontecer. Por que a gente considera até 12 meses normal? A gente não sabe, não é todo óvulo, todo espermatozoide que vai formar um embrião bom. A gente sabe que existe mutação nos óvulos, né? Mesmo mulheres jovens têm uma parte menor de óvulos, mas que vão dar origem a embriões mutados. Às vezes, aquele ciclo que o embrião é bom, o endométrio não tá bom, não proliferou direito. A gente não sabe. E a área mais cinzenta dessa parte é a implantação. Com certeza absoluta. É o que mais se estuda, é o que mais se tenta descobrir e o que menos sabe. E o que menos consegue manipular. O resto vocês vão bem, né? Bem, Isso e o fator masculino, né? Porque depois da ICSI, né, que é quando a gente injeta o espermatozoide dentro do óvulo, meio que parou de... A gente consegue resolver quase tudo, então, né, se sabe menos, eu acho que se estuda menos fator masculino do que feminino. Meio que resolveu tudo, mas daí você ficou menos preocupado em saber a causa de resolver antes dali, né? Exatamente. Não, isso acontece bem na parte masculina. E talvez, eu acho que você não vai... Mas eu vou fazer a pergunta do mesmo jeito. Tá bom. Eu já sei a resposta que você vai falar, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Por que tem, por exemplo, tem um caso uma vez que a mulher tinha feito 11 FIVs. 11. Daí na 12ª, ela conseguiu gêmeos. E aí depois de um tempo... Ela engravidou naturalmente. Exato. Nossa! Isso é até evidente. Endometriose é um fator que acontece. Isso. Porque na gestação é um período que a endometriose adormece. Né? Essa endometriose fica menos ativa, a mulher não menstrua, né? O cenário hormonal favorece para a endometriose dar uma aquietada. E normalmente as mulheres engravidam logo na sequência. Porque fica sem menstruar, porque está amamentando normalmente, e aí na primeira ovulação, antes de menstruar de novo, acaba engravidando. E eu atribuo a isso. Outros fatores, muito difícil de saber. A menos um fator masculino que tem uma oscilação ali, né, do sêmen, por algum motivo essa espermatogênese dessa vez foi boa, o mais comum é isso, ou pacientes que a gente não descobre a causa. Infertilidade sem causa aparente também acontece. Fica lá tentando, depois que engravida, aí tem 10 filhos. É 30% mais ou menos, né? 20. Assim, 20, 40, 40. Das gestações que vocês não sabem, que a gente não sabe a causa, né? Isso. E ainda nessa linha, o fator psicogênico, você acha que influi ou não? Acho. Mas acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente aborda isso com a paciente, porque não existe mulher que não fica ansiosa quando vai tentar engravidar. Até a que engravida fácil. Gera uma ansiedade, aí eu posso falar até por experiência própria, gera uma ansiedade de mudar a vida, de conseguir engravidar, de não conseguir engravidar, de como é que vai ser esse processo. E você colocar esse peso numa paciente que já está ansiosa, que já não está conseguindo engravidar, você não vai melhorar a situação dela. Então, o que eu acho, assim, que tem que ter um suporte emocional. Então, eu acho que fazer terapia nesse período é uma coisa que eu recomendo muito para as pacientes, mas eu acho que colocar o foco na parte emocional, você não ajuda ela. Aí o marido, normalmente é assim, o marido vira e fala assim, doutora, ansiedade atrapalha? Aí você fala, pode atrapalhar. Ele, tá vendo? Normalmente é o que acontece. Então eu acho que abordar este aspecto tem que ser com cuidado, porque você pode piorar ainda a situação dessa mulher, né, que já está se sentindo... A mulher, ela se sente muito incapaz quando ela não consegue engravidar. Claro que eu não estou falando de todo mundo, mas muitas, né? Se sentem muito frustrada e pega muito para si. A gente sempre fala que infertilidade é do casal,
Mas a mulher pega isso pra ela com um peso um pouco maior. E aí você ainda joga que ela não pode ficar ansiosa, aí eu acho que você acaba com ela de uma vez. Mas eu encaminho todo mundo pra terapia. Aí tem mulher que fala assim, mas eu não sou louca. Eu falo, tudo bem. Não, mas eu acho que... E explica muito também, né, que às vezes aquele casal já teve lá os 2 filhos, e aí não quer ter mais, aí relaxa. Aí de repente vem o terceiro, né? Eu acho que tem um pouco disso, né? Quem será que a gente tá falando? Eu acho, sei. Eu acho que tem um pouco disso, mas eu acho que tem alguma coisa que a gente não sabe. Entendi. Tem alguma coisa ali que muda e que a gente não sabe. Entendi. O porquê que não deu certo até ali. Por que a mulher fez 11 filhos e só na 12ª ela engravidou? Entendeu? É isso. A gente não sabe. Muito bom, Cal, foi muito legal. A gente está chegando ao fim. Mas antes da gente terminar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem principal aí para o casal que está tentando engravidar e não está tendo uma certa dificuldade, ou não está tendo dificuldade. Algum conselho que você dá para o casal que está tentando, que pensa em ter filhos? Acho que o casal que está com dificuldade de engravidar, não desistir. Acho que isso é importante. A gente sabe que a repetição dos tratamentos aumenta a chance de sucesso. Então, não desistir e procurar ajuda. Né? Não deixar ficar tentando engravidar anos e anos e anos e não procurar ajuda. Acho que é isso. Procurar ajuda, tem muita coisa para se fazer. Tem muitas formas de maternidade hoje em dia. Muito bom, muito obrigado Obrigada pela a sua você pelo presença. convite. Pessoal, vejo vocês na semana que vem. Até a próxima.